John deu o último ponto na pele e se afastou, cansado, da mesa de cirurgia. O rosto do anestesista Andrew estava gradualmente se suavizando. O tórax do paciente pesava uniformemente ao ritmo do ventilador. O catéter subclávio estava pingando gotas viscosas e pegajosas de massa de glóbulos vermelhos de um saco plástico transparente. "Amarre isso, Ellen", disse John e observou enquanto a enfermeira cobria o campo cirúrgico com cuidado e precisão com um curativo estéril. Ele tinha certeza de que tudo ficaria bem agora. O sangramento havia parado, o órgão danificado havia sido removido e este estava definitivamente saindo. Ruptura do baço. Uma coisa terrível, se em um curto espaço de tempo, até 1 hora, não parar o sangramento, a morte ocorre em 90% dos casos. Não foi à toa que alguém de cima, talvez o próprio Deus, o fez correr de cabeça para o hospital, tirando do velho carro estrangeiro tudo o que ele era capaz de fazer. "Obrigado, colegas", disse John em voz baixa, tirando as luvas de borracha. "Obrigado, John. Brilhante como sempre", respondeu o chefe de cirurgia, de cabelos grisalhos. Sem esconder seus olhos de admiração, Helen exclamou: "John, você é um deus." John cresceu em uma pequena cidade do interior, em uma família inteligente de engenheiros. Na escola, ele era um excelente aluno, participava de sessões esportivas, natação, basquete, hóquei, frequentava o clube de modelagem, mas, acima de tudo, ele era fascinado pelo misterioso e maravilhoso mundo dos livros. Ele lia com afinco, muitas vezes até tarde da noite, perdendo a noção do tempo e incapaz de escapar do aconchegante abraço literário. Os clássicos formaram nele honestidade, coragem e um aguçado senso de justiça. Os contemporâneos lhe deram confiança em suas habilidades e o ajudaram a entender as complexidades das relações humanas. Ele gostava de conhecer o mundo interior das pessoas, seus sentimentos e emoções. Ao se formar na escola, John já havia decidido que se tornaria um curador de almas humanas, um psiquiatra, e foi para a cidade grande para estudar. Tendo entrado na faculdade de medicina, sem muito esforço, ele mergulhou no estudo das ciências médicas. Desde o primeiro curso, ele se inscreveu em um círculo de psiquiatria, onde se interessou seriamente por hipnose. Ele conheceu Kate, de olhos negros, e 1 ano depois eles se casaram. E em seu 4º ano, inesperadamente para o próprio John, ele descobriu um talento único para a cirurgia. O novo passatempo o deixou de cabeça baixa e o forçou a mudar radicalmente seus planos de vida. Ele foi encaminhado para a clínica imediatamente após seu estágio. Depois de várias cirurgias, nas quais ele ajudou, o chefe idoso, olhando atentamente para o talentoso recém-chegado, de repente propôs: "Ouça, vamos fazer isso ao contrário." E aqui, com seus 33 anos, ele já é um dos principais cirurgiões da clínica da cidade. Os casos mais difíceis agora são confiados somente a ele. É claro que isso lisonjeava o ego do médico, mas também lhe impunha responsabilidades adicionais. Ele podia ser chamado de casa, mesmo em seu dia de folga, não podia recusar. Hoje, ele esperava estar em casa, mas um grande policial fez um péssimo passeio de bicicleta. Como resultado, John voltou ao trabalho. Ele não se importava com a classificação dos doentes. Não importava. Ele era um homem entre a vida e a morte, e cabia a ele decidir para que lado o pêndulo oscilava. Mas ele precisava desse dia de folga para estar com sua filha. Stacy já tinha 8 anos, uma fada magra de olhos azuis com longas tranças de trigo. Adorava o pai e sentia muito a falta dele. Os dois estavam morando juntos há cerca de 5 anos. O problema é que a ex-mulher de Kate não podia ter filhos. Eles até tentaram a fertilização in vitro, mas sem sucesso.
John persuadiu sua esposa por mais de 1 ano a aceitar uma criança de um orfanato e, finalmente, eles decidiram adotar. O homem se lembra bem de como olhava para as crianças brincando, tentando se abstrair das emoções. Sua esposa queria uma criança que fosse o mais parecida possível com eles. A própria Stacy fez a escolha. Aproximou-se silenciosamente, olhou nos olhos de John com seus lagos, subiu e sentou-se em seu colo. Não havia mais dúvidas. Aqueles olhos haviam se fixado para sempre na alma do homem. Mas sua esposa não podia amar a menina. Ela continuava sendo filha de um estranho. Kate cuidava dela, dava banho, alimentava-a, mas de forma insensível, como uma professora de jardim de infância. Os caprichos da menina a irritavam tanto que ela tinha de se conter. E quando Stacy começou a ficar doente com frequência, Kate ficou completamente fora de controle. Ela estava sempre se irritando e fazendo birra. Ela não estava acostumada a noites sem dormir e a sacrifícios. Mal esperava John no trabalho, sua esposa ficou aliviada por lhe dar uma filha adotiva indesejada e saiu para se encontrar com as amigas. Nos braços quentes e amorosos do papai, a garotinha se acalmou imediatamente. Em voz baixa, ele lhe contou vários poemas, contos de fadas, ou, quando nada mais lhe vinha à mente, simplesmente descreveu seu dia de trabalho. A menina ouvia tudo, abrindo bem seus enormes olhos azuis. Depois de um tempo, descobriu-se que Kate não estava correndo para encontrar os amigos, mas com um antigo colega de classe do marido, Jack. Ele sempre teve uma queda por ela. Depois do estágio, um parente influente conseguiu um emprego para ele em uma clínica particular. Aparentemente, parecia mais promissor para Kate. Com Jack, ela se sentia novamente uma jovem despreocupada, sem o peso de uma criança irritante. E a casa agora parecia um trabalho árduo. Um dia, ela fez as malas e se despediu. Sinto muito, John. Não posso continuar assim. A traição de Kate feriu seu coração, a amargura e o ressentimento atormentaram sua alma e a mantiveram acordada à noite. A mesma Kate que havia dito que o amava, que estava pronta para viver com ele na alegria e na tristeza, havia se virado e ido para outro homem. Stacy só se perguntou uma vez para onde Kate tinha ido, e seu desaparecimento não pareceu incomodar muito a garota. Papai era e continuava sendo o seu mundo. O olhar amoroso de sua filhinha era o melhor remédio para John. Ela se arrastava para a cama com ele à noite, aconchegava-se a ele e adormecia. A respiração do anjinho fazia cócegas na orelha dele, o narizinho dele estava rindo de sono, e uma mãozinha com dedos de brinquedo repousava sobre o coração do papai, protegendo-o de tristezas e problemas. E assim os dois viveram juntos. Era difícil. John estava dividido entre a casa e o trabalho. Às vezes a avó de Louise, uma vizinha de bom coração, ajudava. Stacy cresceu e se tornou uma criança brilhante e alegre. Ela era uma menina pássaro, enchendo a casa com um chilrear descontraído e alegre. Recentemente, Stacy descobriu seus talentos vocais e foi escolhida para ser solista no coral da escola. O concerto anual de outono estava se aproximando e sua filha havia dito ao pai que seria a primeira vez que ela cantaria sozinha, sem o coral. John prometeu não perder seu melhor momento. Nessa data importante, ele pediu à diretora com antecedência e esperava sinceramente que a situação de hoje não acontecesse. Na saída da sala de cirurgia, o cirurgião encontrou uma jovem enfermeira esfregando o parapeito da janela. Havia um odor pungente e peculiar de desinfetante no ar. Mary! Não apenas os germes, mas também os cirurgiões morrerão com esse odor. A moça riu e ajeitou uma mecha de cabelo escuro debaixo do boné. Seus olhos, perpetuamente tristes, brilhavam alegremente. Mary havia se juntado ao departamento há pouco tempo,
Durante todo o dia, ela corria pela enfermaria, lavando, limpando e desinfetando diligentemente, atendendo a todas as solicitações dos pacientes e da equipe, enquanto muitos outros, tendo feito o mínimo de trabalho, sentavam-se em algum lugar isolado, longe dos olhos dos superiores. Roupas modestas denunciavam a situação financeira nada invejável. Uma enfermeira bonita, de 25 anos, mantinha as funcionárias em alerta. Ela é tão bonita, ela poderia ter se casado e ficado em casa, ou ter uma boa profissão, brincavam. Mary ficava de boca fechada e evitava falar sobre si mesma. John tratava todos os funcionários com igual respeito, procurava ouvir, apoiar e aconselhar. Eles retribuíam. Amigável e altruísta, há muito tempo ele era o favorito de todos. Até mesmo a silenciosa Mary revelou a ele o verdadeiro motivo de sua presença no hospital. A família da garota sempre viveu mal. O pai dela morreu quando ela ainda não tinha idade. Seu pai havia morrido quando ela ainda não tinha 5 anos de idade. Desde que Mary se lembrava, sua mãe, Lara, sempre esteve doente. A mulher era atormentada por uma dor de cabeça constante e os médicos não conseguiam identificar a causa. É tudo nervosismo, diziam. O trabalho da mulher também não era muito bom. E quando Mary terminou a escola, o convívio com a mãe ficou muito ruim. Havia tremores nas mãos e fortes dores nas articulações. O temido diagnóstico da doença de Parkinson significava que a condição só iria piorar. Lara recebeu uma deficiência e Mary sentiu que era seu dever cuidar dela. Ela aceitou qualquer emprego de meio período que lhe permitisse não deixar a mãe sozinha por longos períodos. Lara amava muito a filha e dizia que era capaz de se virar sozinha. Ela queria que Mary continuasse seus estudos e levasse uma vida normal como uma jovem. Mas o corpo e a mente foram cedendo aos poucos, houve lapsos de memória. Lara esquecia onde havia deixado as coisas, não se lembrava se havia tomado remédios. Sua mãe começou a chorar com frequência e não parava de contar sobre sua terrível culpa, pela qual foi punida com uma doença grave. Seu rosto murcho estava cheio de rugas que denunciavam seu sofrimento. Agora ela insistia que a filha a colocasse na politerapia, pois não queria continuar sendo um fardo. Mary protestou, mas um dia, ao voltar do trabalho, encontrou-a acendendo velas e colocando-as pelo apartamento. A demência estava cobrando seu preço. A moça desistiu, mas decidiu apoiá-la. John sentiu uma pena genuína da pobre moça. Depois de sua confissão, eles se tornaram amigos e conversavam com frequência. O telefone celular tocou. O cirurgião foi chamado pelo médico-chefe da clínica. As pessoas no hospital tinham coisas diferentes a dizer sobre Henry. Por um lado, o hospital recebia mais ou menos medicamentos e equipamentos, e por outro lado, havia rumores persistentes sobre licitações contratuais, pagamento de salas VIP diretamente no bolso do chefe. John foi repetidamente insinuado que o chefe deles recebe remuneração de pacientes ricos pelas cirurgias realizadas por ele. John, eu tenho algumas pessoas boas que precisam de cirurgia eletiva. Você fará isso. Como sempre, colocou-o de forma grosseira diante do fato do chefe e acrescentou: e tudo isso na mais alta ordem, é claro. O consentimento do cirurgião não era necessário. Então Henry saiu para estudar alguns documentos e John deixou o escritório. No dia marcado, Stacy levantou-se ainda mais cedo do que o papai. Animada, ela correu pelo apartamento, preocupada em esquecer a fantasia, as meias e os laços de cabelo. John calmamente terminou seu chá e observou seu movimento caótico em um estado de complacência. Ainda havia muito tempo até a saída. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Pode me ajudar a amarrar meus laços? A jovem artista deu um pulo. De repente, o telefone tocou. John. Alô? Venha para o hospital.
Eles estão trazendo o paciente mais pesado. Um homem muito grande. O tom sem remorso do chefe não deixou escolha. Stacy. John sempre falava com sua filha como se ela fosse uma adulta. Os lábios da garota fizeram um beicinho e uma lágrima brilhou em seus olhos. Papai, você prometeu. As palavras da filha fizeram seu coração doer. Eu realmente quero ir com você, mas a vida de um homem depende de mim. A filha desviou o olhar, decepcionada, mas era óbvio que ela entendia. Ouça, com certeza pedirei a alguém que venha filmar sua apresentação pelo telefone. Ele a puxou para si e olhou em seus olhos. Porque você vai cantar muito bem. E você é tão linda. Ele esfregou o nariz no narizinho dela, um sinal característico de reconciliação, e a filha não conseguiu conter o sorriso. Saltando para o patamar, ele tocou a campainha da porta de Louise. Não havia nenhum som no apartamento. Ao descer as escadas, ele discou o número dela em seu celular. Oh, estou na casa de campo hoje, reclamou o vizinho em resposta ao seu pedido. Tudo bem, vou pensar em alguma coisa no trabalho, pensou o cirurgião, indo rapidamente para o carro. No corredor do departamento, John encontrou Mary e brilhou. Mary, preciso de você. Ela o olhou interrogativamente, esperando algum tipo de atribuição de trabalho. Mary, eu lhe peço muito. Não posso ir ao concerto da escola da minha filha. É muito importante para ela. Ela é solista. Por favor, filme a apresentação dela com seu celular e dê a ela um buquê de flores. Eu lhe darei o dinheiro agora. A enfermeira ficou surpresa com um pedido tão inesperado. Mas eu nem conheço sua filha, John. John pegou o dinheiro na carteira e tirou uma foto da filha dela. Aqui, o nome dela é Stacy. Mary, por favor. Mary, por favor. Não há mais ninguém a quem pedir. Era impossível recusar aquele olhar de súplica. Diga-me onde fica a escola. Ela sorriu. A escola ficava a cerca de 15 minutos de distância. Mary decidiu ir a pé, mas primeiro ela parou em uma floricultura e escolheu um buquê pequeno, mas bonito, para a menina. A natureza havia presenteado as pessoas com outro dia quente de outubro. O outono já havia conseguido pintar as árvores com todos os tons de dourado e escarlate. No fundo do céu azul celeste, elas pareciam festivamente brilhantes. O sol, cansado do verão, estava lançando os últimos de seus suaves raios, feliz com a perspectiva de descansar um pouco e recuperar as forças. Mary estava feliz com a oportunidade de sair para uma caminhada. Trabalho, hospital, casa, trabalho. A agenda de sua vida era assim. Uma leve brisa tentava alegrar o buquê de delicadas flores de eustoma, complementadas por pequenas e bonitas rosas e alguma outra flora desconhecida para ela. Uma fragrância nobre e inebriante e distinta chegou até ela, misturada com o odor amargo do absinto em um coquetel bizarro e estupefato. O salão de reuniões já estava cheio. Os pais estavam esperando o início do concerto. Mães descoladas conversavam entre si. Alguns pais preparavam o equipamento para filmar seus filhos talentosos. No ar, havia o zumbido medido de uma colmeia. Contra essa multidão diversificada, destacava-se uma delegação de 4 homens sentados perto do palco, vestidos com ternos formais de cor escura e gravatas. Provavelmente representantes das autoridades da cidade, pensou a garota. Não havia assentos suficientes para todos, e Mary foi deixada de pé no corredor. A garota quase adivinhou. Na abertura do concerto, a diretora apresentou um dos homens como patrono da escola e pediu que ele se levantasse. Ele era um moreno baixo e corpulento, com um rosto entediado. Seu discurso foi lento e curto, principalmente sobre como ele havia ajudado, estava ajudando e continuaria a ajudar. Todos aplaudiram com a mesma lentidão, e o empresário olhou ao redor da sala antes de se sentar. De repente,
Seu olhar parou em Mary e congelou. Seu rosto demonstrou imensa surpresa e medo, mas ele rapidamente se recompôs e correu para junto de seus assistentes. Durante toda a apresentação, ele olhou para a garota mais algumas vezes, o que a deixou completamente confusa. Finalmente, Stacy apareceu e cantou com uma voz inesperadamente agradável e sonora uma música alegre, gesticulando artisticamente com as mãos. Mary lhe entregou flores e disse que eram de seu pai, acrescentando que ele a amava muito e que ela havia feito um trabalho maravilhoso. A jovem cantora corou de gratidão e apertou o buquê contra si mesma. Tudo. A missão foi concluída e a garota exalou de alívio. Era possível correr para o trabalho. Mas no saguão, ela foi bloqueada por um dos membros da comitiva do empresário. Amor, finalmente encontrei você. Ouviu-se por trás. A voz pertencia ao patrono da escola, que estava caminhando em direção a ela, com os braços bem abertos e um sorriso de porcelana no rosto. Mary automaticamente empurrou a palma da mão para a frente para impedir o súbito impulso do estranho. Rose, querida, há quanto tempo estou procurando por você? Ele insistiu, tentando se aproximar. Você me confundiu com outra pessoa. Meu nome é Mary. A garota estava assustada. Eu sou seu marido, Mike. Você não me reconhece? O homem fez uma careta de surpresa. Veja, eu sou Mary e nunca fui casada. O homem continuou a olhar para ela. Desculpe-me, mas tenho que ir trabalhar. Ela aproveitou a pausa e tentou sair do círculo. Mike se animou imediatamente. Eu lhe dou uma carona, querida? Não estou longe daqui. Não. Ele nem deu atenção à recusa. Deixou-a ir na frente e a levou até o carro, apoiando-a levemente sob o cotovelo. Os 3 utilitários esportivos pretos, um ao lado do outro, pareciam uma carreata de gangsteres de um filme dos anos 90. Meu coração ficou gelado, mas a lógica dizia outra coisa. Um homem respeitável, que a tomou por outra. Talvez no caminho ele finalmente perceba isso. Mas era impossível dissuadi-lo. Durante todo o caminho, ele olhava para a garota e lançava frases. Todos pensaram que você se afogou. Como você escapou? Mary estava cansada de discutir e ficou feliz quando eles finalmente chegaram. John estava na escada. Tinha descido para comprar um café na máquina após a operação e estava esperando a enfermeira. Uma carreata de carros pretos se aproximou, chamando a atenção. Mary saiu repentinamente do carro com um semblante tenso e caminhou rapidamente em direção à entrada. Ela foi seguida por um homem bem vestido. Mary, aonde você está indo? Espere! Gritou ele atrás dela. Ele conseguiu alcançá-la e agarrou seu braço. O cirurgião não gostou desse acontecimento. Ele se aproximou e tirou a palma da mão do homem da enfermeira. Qual é o problema? John se virou para o perseguidor. Encontrei minha esposa morta, mas ela está fugindo de mim por algum motivo, respondeu o empresário, nervoso. Diante da pergunta muda de John, ela encolheu os ombros. John, sinceramente não sei quem é. Ele me confundiu com outra pessoa. O empresário ainda estava tentando se agarrar a Mary, mas o cirurgião se colocou entre eles, deliberadamente cobrindo a garota com ele mesmo. 2 enormes guarda-roupas que acompanhavam o estranho homem correram para ajudar o chefe. A situação estava se agravando. Ouça, eu soube que o nome de sua esposa era Rose? Não. O nome desta moça é Mary. Ela trabalha para nós, e esta é a primeira vez que o vê. Talvez ela seja parecida, isso acontece. Disse John em voz baixa e tranquila, empurrando a enfermeira levemente em direção à entrada do prédio. Ela desapareceu em um instante, e o homem irritado ficou frente a frente com o médico. O empresário murmurou ameaçadoramente e saiu, levando os guarda-costas para longe. Estranho.
Ele não parece um louco, pensou o médico e anotou o número do carro, por precaução. Mas isso foi só o começo. No dia seguinte, Mary chegou ao trabalho pálida como a morte, com as mãos trêmulas e sem conseguir evitar. John a chamou para a sala de residentes vazia. "O que está acontecendo de novo?" Ele lhe perguntou com simpatia. "Não sei." Sua voz soava desesperada. Ele continua. "Agora ele está me seguindo pela casa. Ele é tão persistente que eu mal consigo escapar. O que devo fazer?" Ontem John estava desconfiado de toda essa bagunça e especialmente desse empresário. Era estranho. Ele foi até a janela. 2 SUVs, semelhantes ao de ontem, estavam estacionados no estacionamento abaixo. Quem sabe, talvez já seja uma vigilância? "Então, até que isso seja esclarecido, você vai ficar na minha casa hoje à noite," ele disse com firmeza. "Bem, o que você está fazendo?" "John, você não me conhece, e os boatos vão se espalhar." O cirurgião sorriu. "Eu sei o suficiente sobre você. Você é um homem bom e decente. Não me importo com boatos. Está decidido, sem objeções. Você ainda não pode ir para casa." Mary olhou para o homem com gratidão. Ela queria abraçar seu salvador de forma amigável, mas conteve seu impulso. Quem é ele e quem é ela? John entrou na sala com seu paciente de ontem. Sabia-se que ele era um coronel da polícia e que havia se tornado recentemente o chefe do departamento anticorrupção. Ele já estava com o rosto rosado e parecia bastante animado. "Bob, você está ótimo! Bob, John, de agora em diante é Bob! Bob, você me trouxe de volta dos mortos!" exclamou o policial. Ele era apenas 3 anos mais velho que o cirurgião e era fácil para eles conversarem entre si. "Bem, eu sou John." Ele sorriu e estendeu a mão para apertá-la. "John, eu lhe devo minha vida. Obrigado." Bob disse seriamente, contorcendo-se de dor, mas segurando a mão do médico para enfatizar a importância do momento. "Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, ficarei feliz em fazê-lo." John ficou em silêncio. Ele não gostava de pedir favores aos pacientes, mas esse era um caso especial e Bob parecia bastante adequado. Depois de ouvir atentamente seu novo companheiro, o coronel disse sem demora: "Dê-me o número do carro. Vou descobrir tudo o que puder." "Stacy, conheça os convidados." John gritou da porta, deixando a hesitante Mary passar na frente dele. "Oi, papai." A filha se pendurou em seu pescoço. Em seguida, ela se virou timidamente para a garota e imediatamente exclamou: "Eu reconheci você. Você me deu as flores. Elas estão em meu quarto." Mary acenou com a cabeça em sinal de constrangimento e sorriu. Uma garota engraçada. Os anfitriões foram tão hospitaleiros que a insegurança e a rigidez do passado desapareceram em um instante. "Deixe-me preparar o jantar," ela se atreveu a sugerir. "Você me ajuda, Stacy?" "Sim, sim!" Ela pulou para cima e para baixo. Depois do jantar, Stacy saiu correndo para terminar a lição de casa e as novas amigas ficaram na cozinha tomando chá. Finalmente, elas podiam relaxar e esquecer seus problemas. Pelo menos por um tempo. A xícara quente aquecia as palmas de suas mãos. A luz dourada da luminária de parede, refletida na vidraça escura da janela, era aconchegante e acolhedor. De repente, inesperadamente, essa serenidade foi interrompida pelo som alto de vidro quebrando. A janela explodiu com uma centena de cacos espalhados por toda parte. João e Maria nem tiveram tempo de reagir, mas, por sorte, ninguém foi atingido. Um pedaço pesado de tijolo estava no meio da cozinha. Stacy, assustada, entrou correndo e parou. John a empurrou para fora do caminho e correu até a hóspede confusa. "Estou bem", disse ela, lutando para que suas mãos não tremessem. O homem pegou um tijolo, desamarrou um pedaço de papel e o desdobrou. "O que é isso?"
Perguntou a garota com voz rouca. É uma mensagem para mim? Ele respondeu brevemente. Mary se aproximou e pegou o bilhete das mãos dele. Deixe a garota ir embora, ou você vai se arrepender, dizia o bilhete. Um vento frio soprou do buraco na janela com um uivo ameaçador e algumas lascas caíram tardiamente no parapeito da janela. Mary se sentiu arrepiada e assustada. O que tudo isso significava? O que a aguardava a seguir? Deus, por que ela tinha que arrastar esse homem maravilhoso e sua filhinha para isso? Ela começou a se vestir freneticamente. Seus dedos trêmulos não conseguiam lidar com os cadarços dos sapatos. Mary, não invente isso! John, de repente, mudou para você e ficou em frente à porta da frente. Aonde você vai? Não posso colocar você e minha filha em perigo, disse ele. Não posso colocar você e sua filha em perigo. A transição informal veio naturalmente para ela. Quem sabe o que aquele louco fará da próxima vez? Não vou deixá-lo sozinho nessa situação. E me prometeram ajuda. Sua voz soou persuasiva. Tire os sapatos e vamos limpar o vidro. Mary hesitou um pouco mais e voltou para a cozinha. Na manhã seguinte, os problemas continuaram. Alguém havia cortado os pneus do carro de John. Quando Mary viu isso, ela se encolheu. Mas o homem calmamente a pegou debaixo do braço e a levou até o ponto de ônibus. John persistiu em cuidar da enfermeira. Ele não conseguia sequer imaginar como poderia deixar um amigo em perigo. Na hora do almoço, ela se aproximou e sussurrou. O guarda dele esteve na enfermaria hoje. Isso estava ficando fora de controle. O que ele queria? Não sei. A moça encolheu os ombros, perplexa. Ele estava conversando no corredor com um homem da ala 4. Não se preocupe, vamos resolver tudo logo. O homem a tranquilizou. Seu telefone tocou. Era o responsável novamente. Henry parecia uma nuvem de tempestade hoje, exceto pelos relâmpagos em seus olhos. Em suas mãos, ele segurava uma folha de papel com uma caligrafia bem cuidada em ambos os lados. Sente-se, John, disse ele em um tom formal que sugeria que algo estava errado. Houve uma reclamação sobre você. O paciente diz que você se ofereceu para comprar narcóticos para anestesia após a operação. Essa é uma atitude que John não esperava de um empresário maluco. Reclamação? Ele perguntou. Então, o senhor está admitindo. O médico-chefe franziu ainda mais a testa. Não. Não é verdade. Estou sendo incriminado. Mas o chefe não estava interessado nesses detalhes e continuou. Além disso, ontem fui abordado por um homem digno com uma declaração semelhante, mas verbalmente... O senhor não desconfia de tal coincidência? Ele nem sequer quis ouvir. Bem, você está demitido, John, e agradeça se não for para a cadeia. Para o departamento, as pernas de algodão se estendiam e na cabeça, caoticamente, corriam pensamentos diferentes. E agora? A carreira acabou? Com essa recomendação, ele tem um lugar garantido na lista negra. No quarto dos residentes, havia uma atmosfera de trabalho. 2 enfermeiras da ala estavam esclarecendo as consultas médicas dos pacientes. O chefe do departamento estava discutindo algo com a enfermeira. John, perplexo, sentou-se no sofá. Bem, colegas, é hora de dizer adeus. Acabo de ser demitido. O silêncio permaneceu por alguns segundos e depois explodiu em 1 milhão de perguntas e indignações. O médico demitido contou brevemente sua conversa com o chefe. Não permitiremos que você ofenda, disse o chefe do departamento com firmeza. A notícia inesperada se espalhou rapidamente por toda a clínica. O chefe do departamento de cirurgia metodicamente reuniu os chefes dos outros departamentos, médicos, enfermeiros e até mesmo a equipe médica júnior coletaram assinaturas para apelar ao chefe. Ninguém acreditava que um cirurgião de Deus
pudesse fazer tal abominação. John estava terminando de arrumar suas coisas quando Henry chamou. John, você vai ficar por enquanto. Agradeça aos seus colegas por isso, murmurou o médico-chefe e desligou. Durante 2 dias, houve uma calmaria e parecia que o viúvo louco havia finalmente se acalmado. O coronel da polícia estava mal-humorado quando John foi vê-lo. Oi, ouça, minhas águias estão descobrindo algumas informações. Mike, 30 anos, era viúvo há cerca de 1 ano. Ele estava casado com Rose há mais ou menos o mesmo tempo. As circunstâncias da morte de sua esposa foram classificadas como um acidente, mas havia algumas peculiaridades no caso. O casal estava passeando de barco no rio, a esposa descuidou-se e caiu na água. Nenhum corpo foi encontrado, nem houve testemunhas do acidente. Suspeito, mas sem provas contra ele, sem cadáver, sem crime. Saindo do quarto do coronel, John pensou sobre isso. Algumas peças do quebra-cabeça estavam tentando se encaixar em uma imagem, mas algumas peças ainda estavam faltando. À noite, um paciente pesado foi trazido. Uma operação complicada levaria muitas horas. Apesar de seus protestos, John colocou Mary em um táxi e a mandou para sua casa. Prepare algo gostoso para nós. Ele sorriu e acrescentou: chegarei tarde. A operação foi concluída às 11 horas da noite e, felizmente, foi um sucesso. Cansado, mas satisfeito com o resultado, o cirurgião lavou o rosto e chamou um táxi. Ao entrar em sua sala, John percebeu que a lâmpada havia queimado e começou a procurar no bolso o telefone para acender a luz. Uma dor aguda sob seus joelhos, vinda de trás, o pegou de surpresa, suas pernas se dobraram instantaneamente e ele foi golpeado com socos fortes. Depois de um forte golpe no rosto, uma luz brilhante brilhou em seu cérebro por um momento e, em seguida, a escuridão voltou e, com ela, o esquecimento. John abriu o olho direito com dificuldade. O esquerdo não abria por algum motivo. O contorno do quarto parecia o de um quarto de hospital. Seu corpo doía até a ponta dos dedos. Ele tentou se mover. Seus braços e pernas responderam à sua mensagem. O que há de errado com seu olho? João Jesus! Gritou alguém ali perto. O homem se esforçou para virar a cabeça na direção dos sons. Ao lado dele estava sentada uma Maria chorosa. Por que está chorando? Ainda estou vivo. Ele tentou fazer uma piada, mas sua voz era traiçoeiramente baixa e rangente. A piada teve o efeito oposto e a garota chorou ainda mais. A culpa é minha. Ela soluçou entre as lágrimas. Pare com isso. A voz de John ficou mais alta e mais confiante. Por que você não pode me dizer por que meu olho não enxerga? Mary se acalmou um pouco e enxugou as lágrimas. Você só foi espancada, teve 2 costelas quebradas e foi atingida perto da têmpora. O inchaço vai diminuir e seu olho vai se abrir, disse ela entre soluços. John colocou as palmas das mãos no olho direito dela. Suas mãos ainda estão intactas. Ele sorriu. Os agressores nunca foram encontrados, mas o cirurgião nem sequer pensou nisso. Um feriado tão inesperado e desagradável tinha suas vantagens. Havia tempo de sobra para organizar cuidadosamente todos os detalhes dos eventos da última semana. Muitas coisas ficaram mais claras. O que fazer em seguida também estava mais ou menos claro. Depois de 10 dias, John já estava se movimentando livremente e não assustava mais as pessoas com sua aparência. Ele não podia mais ficar no quarto do hospital. Diretamente do hospital, ele dirigiu até o local de morte indicado no protocolo, o que foi bom para o período de sua doença, pois seu carro foi arrumado e levado para o estacionamento. John decidiu descer de carro pelo leito do rio. Nos primeiros povoados em seu caminho, quando perguntado sobre o cadáver, que havia sido pescado há cerca de 1 ano,
Os habitantes apenas franziram a testa e se cruzaram. Mas em um vilarejo, de repente, eles o aconselharam a ir até uma senhora idosa que morava perto da margem do rio e que nunca havia encontrado nada lá em sua longa vida. Sua casa dilapidada ficava de fato muito perto da água. A porta foi aberta por uma avó idosa de aparência gentil. "O que você quer, bonitão?" Ela perguntou com bom humor. Não tendo ouvido a pergunta habitual, ela ergueu as sobrancelhas e o convidou a entrar na casa. "Tive uma descoberta no ano passado." "Entre." John se agachou e entrou em uma pequena sala com teto baixo. Sua avó se sentou à mesa e, com um sorriso, acenou com a mão para as profundezas da sala. Ali, no canto, perto do fogão, estava Mary. Ela olhou para o hóspede com olhos surpresos e perguntou: "Quem é, vovó?" "É para você, meu querido." Ela respondeu e sorriu, notando os olhos redondos do homem. Descobriu-se que no dia em que Rose havia desaparecido, a mulher tinha visto uma mulher afogada na água, presa em um laço. Um olhar mais atento revelou que a garota ainda estava respirando. A senhora idosa a arrastou até sua casa, mas ela era magra e pequena. A avó conseguiu tirá-la de lá. Mas, infelizmente, ela não se lembrava de nada de sua vida anterior. Ela foi deixada para viver com a idosa e ajudá-la nas tarefas domésticas. O espantado John não conseguia acreditar no milagre. Ele se sentou perto da cópia exata de sua enfermeira. "Qual é o seu nome?" "Maria", respondeu ela sem hesitar. Os olhos do homem se arregalaram novamente de surpresa. "Era assim que eu a chamava", explicou a avó. John continuou a perguntar: "Mary, do que você se lembra?" Ela fechou os olhos e respirou fundo. "Lembro-me apenas desta casa e da minha avó." O cirurgião olhou em volta do quarto, pensativo. Completamente de acordo com sua dona. Pequeno, antigo, mas limpo e aconchegante. Um fogão, recém-caiado de branco com uma cama, faixas listradas brilhantes no chão, uma boa mesa de madeira perto de uma pequena janela. Um coador de chá de metal em uma longa corrente sobre a mesa chamou minha atenção. "E se... Você tem uma amnésia pós-traumática óbvia", explicou ele à pobre moça. "Eu sou médico e costumava me dedicar seriamente à hipnose. Nesse estado, você pode tentar recuperar suas memórias. O que a senhora acha?" A avó encolheu os ombros. "Tente, doutor. Não é bom que uma jovem bonita esteja sentada aqui comigo, uma mulher idosa, por um ano. Dê sua hipnose." A moça também concordou. O homem se virou para a proprietária. "Preciso ficar sozinho com a paciente." Fechando todas as janelas e portas com força, ele sentou a moça em uma cadeira no meio da sala. Balançando o objeto brilhante na frente dos olhos dela, ele começou a falar com uma voz calma e insinuante, como se estivesse tentando entrar na cabeça dela passo a passo. "Relaxe-se e desligue-se de todos os sons. Ouça apenas a minha voz. Você ouve apenas a minha voz. Quando eu contar até 10, você adormecerá. Após o término da contagem regressiva, ao ouvir a palavra 1, você acordará e se lembrará de tudo o que esqueceu. 1, 2, 3. O corpo da garota ficou mole e suas pupilas congelaram sem vida em uma posição. Sua respiração tornou-se profunda e calma. "Remember, lembre-se de quem você é. O que aconteceu com você?" 2, 1. A garota estremeceu e acordou. Por alguns segundos, ela se deu conta do que havia acontecido e, em seguida, envolveu a cabeça com os braços, balançou-se e começou a dizer: "Eu me lembro de tudo. Sim, eu me lembro. Mike. É ele." John se sentou na frente dela e gentilmente tomou suas mãos nas dele. "Diga-me, Mary. Eu me chamo Rose. Cresci em uma família abastada. Seus pais tinham uma empresa de cosméticos bem-sucedida. Nunca negaram nada a Rose, mas ela era exigente.
Ela se formou no ensino médio com louvor e depois se tornou esteticista. Desde a infância, ela conhecia o valor do dinheiro e sabia como administrá-lo. Percebendo o espírito empreendedor de sua filha, seus pais lhe deram um salão de beleza e, em 2 anos, Rose já tinha 3 anos e 1 ano depois, 9. Por acaso, como parecia na época, a garota conheceu Mike. O jovem não lhe deu um passo sequer, tentando interessá-la e encantá-la. A corte foi muito bonita, flores todos os dias, restaurantes aconchegantes, passeios ao longo do rio e até mesmo um voo em um balão de ar quente. A vida se transformou em um conto de fadas mágico. A própria Rose não acreditava em sua felicidade. Ao receber a proposta de casamento, concordou imediatamente, sem hesitar. No casamento, os pais de Rose deram aos jovens uma grande casa de campo e uma quantia substancial no banco. Mas a euforia passou rapidamente. Mike acabou se tornando um Alfonso preguiçoso. Ou ele ficava em casa, no sofá, em frente à TV, com um coquetel nas mãos. Ou estava viajando para algum lugar, como ele dizia, a negócios, na cidade. Enquanto Rose trabalhava duro e multiplicava o orçamento familiar, seu marido se entregava a atividades ociosas. O resultado de seus negócios era uma constante retirada de dinheiro da conta conjunta. Diante das perguntas e reclamações de sua esposa, Mike respondia com piadas ou transferia a conversa para outros assuntos. E então aconteceu uma coisa terrível. Os pais de Rose, voltando para casa à noite de carro, durante uma forte chuva, sofreram um acidente fatal. Os dois morreram na hora. A moça sofreu sozinha por muito tempo. Seu marido não a apoiou de forma alguma. Parecia que ele estava até feliz com essa circunstância, porque Rose herdou uma enorme fortuna, lojas, bases de atacado, várias contas bancárias e muito mais. O véu caiu dos olhos de uma jovem mulher, que finalmente percebeu quem ela havia aquecido em seu peito. Vendo as mudanças decisivas no relacionamento, Mike tentou voltar ao estado do período do buquê de doces, mas os discursos doces e o sorriso falso não funcionavam mais com a moça. Ela foi firme e insistiu no divórcio. Então Mike pediu à esposa que lhe desse uma última chance. Se depois disso, disse ele, ela não amolecer, só haverá divórcio. A esposa preparou cuidadosamente uma surpresa. Uma noite romântica com um passeio de barco. Rose percebeu com frieza as tentativas patéticas dele de consertar o relacionamento desgastado. Talvez ela tivesse desenvolvido uma imunidade a isso ultimamente. Ela só queria cumprir esse dever e se livrar do peso extra que a puxava para baixo como uma âncora. Completamente indiferente ao marido, Rose mergulhou na contemplação da beleza ao redor. Densos arbustos margeavam o leito do rio, formando uma cerca natural em comum. Salgueiros trêmulos estendiam seus braços graciosos, seguindo o barco que passava. Na água límpida e esverdeada, os peixes brilhavam com suas costas prateadas. Uma dor súbita e aguda na parte de trás da minha cabeça desligou instantaneamente essa imagem pitoresca. Ficou frio e úmido. Rose acordou e, através da neblina, viu o rosto bondoso de uma mulher idosa debruçada sobre ela. John ligou para Bob e lhe contou brevemente os resultados de sua investigação. Ele nem sequer ficou surpreso. O que ele tinha visto em sua vida? O coronel não gostou da demora. Venham vocês dois agora mesmo. Bob estava esperando com um jovem tenente-coronel. Este é Dave. Ele cuidará de seu caso. Sentem-se. Fale comigo. O jovem coronel olhou para a desgrenhada Rose com curiosidade. Seu olhar determinado e ansioso e sua fala adequada o atraíram. As mechas de cabelo castanho que caíam sobre o rosto da moça, fascinadas pela conversa, eram hipnotizantes. Com um esforço de vontade, Bob afastou os pensamentos tolos que o impediam de entrar nos detalhes do caso. No dia seguinte, Mike foi preso.
As duas garotas, que eram exatamente iguais, se olhavam com espanto. Sentimentos contraditórios tomaram conta de ambas. Rose, rindo de repente, aliviou a cena tensa. Onde você estava quando eu estava fazendo meus exames? Mary sorriu de forma bem-humorada com a piada. Talvez vocês sejam parentes distantes, sugeriu John, que acabara de apresentar as meninas. Mary sugeriu que elas fossem juntas ao hospital para ver a mãe dela. Talvez ela pudesse lhes dar uma pista. Lara estava deitada na cama, olhando fixamente para o teto. As duas meninas entraram juntas. Mamãe! Gritou Mary. Ela olhou para os visitantes com um olhar nublado e congelou. De repente, seu olhar se iluminou e grandes lágrimas rolaram de seus olhos desbotados. Ela cobriu o rosto com as mãos macilentas, seu corpo inteiro tremeu e um grito ou rugido escapou de seus lábios. Mamãe! Mamãe! O que há de errado? Mary correu até ela. Minhas filhas? Rose, você está aqui? Mary! Oh, meu Deus! Eu sinto muito. Rose ficou impressionada com suas palavras. Como isso pode ser verdade? Ou era apenas uma ilusão? Ela sentiu pena da pobre mulher doente. Ela se curvou sobre ela e pegou sua mão, agarrou sua palma com força repentina e começou a beijá-la. Desculpe-me, desculpe-me, minha filha. Eu estava procurando por você. Procurando por você. Um pouco mais calma. A mulher contou às garotas atônitas a triste história de sua vida. Lara ainda era uma jovem de 20 anos, formada em uma escola técnica de economia, com olhos ardentes e planos para o futuro. Ela estava trabalhando no departamento de contabilidade da fábrica há apenas 2 meses, mas já estava em boa situação. A contadora-chefe, Helene, uma mulher pesada em idade de aposentadoria, admirava a garota trabalhadora e responsável. Ela lhe ofereceu diretamente seu cargo. É difícil para mim vir para cá. Vou trabalhar mais 1 ano e depois a colocarei em seu lugar. A garota ficou feliz com essa perspectiva e se esforçou ainda mais. O aparecimento de uma jovem e bonita contadora na fábrica animou a parte solteira da equipe masculina. Os trabalhadores começaram a se interessar mais pelo cálculo dos salários, e no escritório de Lara começaram a aparecer chocolates e pequenos buquês de flores. O namorado mais insistente era o mecânico Peter. Ele realmente gostava da nova garota. Mas a moça não escolheu ninguém e permaneceu reservada e inacessível. Os admiradores se acalmaram, mas apenas Peter não perdeu a esperança de conquistar o coração dela. A fábrica acabou de realizar uma grande modernização. Eles trouxeram alguns equipamentos complexos e especialistas para montá-los. Um dos engenheiros, Alex, chamou a atenção de Lara à primeira vista. O moreno alto era jovem e de boa aparência. Sempre de terno e gravata, cheirando a colônia cara e agradável, ele se diferenciava favoravelmente dos trabalhadores gordurosos com um cheiro constante de bebida. Ao perceber o interesse indisfarçável da jovem, o homem imediatamente começou um caso. Durante 1 mês inteiro, Lara se sentiu muito feliz. Helene tentou convencer a garota a se apaixonar, mas foi inútil. Lara já havia feito belos desenhos de seu futuro com Alex, mas tudo acabou tão rápido quanto começou. Alex simplesmente foi embora para sua cidade sem sequer se despedir. A garota confusa tentava mentalmente justificá-lo. Todos os dias, ela esperava que ele voltasse, fosse ao seu escritório com um buquê de rosas, se ajoelhasse e fizesse o pedido de casamento. Mas a expectativa foi em vão, pois as consequências da paixão imprudente se tornaram evidentes. Lara estava grávida. As tentativas de encontrar Alex para agradá-lo com a agradável notícia tomaram um rumo inesperado. O homem era casado e não queria nem ouvir falar da paixão fugaz de sua viagem de negócios. Lara, infeliz, foi deixada sozinha com seu problema. Era tarde demais para fazer um aborto,
Seu chefe se recusou e seus pais a expulsaram de casa. Eles não conseguiam entender como sua filha séria e inteligente a havia levado para dentro de casa, com medo do julgamento alheio e do boca a boca. Para Lara, vieram tempos difíceis. A notícia de que ela estava grávida de gêmeos primeiro agradou, depois horrorizou. Como ela conseguiria lidar sozinha com 2 crianças? Ela mesma ainda era basicamente uma criança ingênua. O parto foi difícil e nasceram 2 meninas. A jovem mãe quase não dormia. O dinheiro era catastroficamente escasso. O quarto pequeno e maltrapilho no dormitório da fábrica era frio e desconfortável. O elevador quebrava com frequência e ela tinha que carregar as crianças e o carrinho de bebê pelas intermináveis escadas várias vezes ao dia. Em momentos de extremo desespero, Lara tinha pensamentos terríveis. Aqui, vale a pena ficar no parapeito da janela e descer do 9º andar. Inesperadamente, Peter veio visitá-la. Durante todo esse tempo, ele não perdia a garota de vista e estava ciente de todas as notícias. O caso dela com o engenheiro havia ferido o ego dele. O admirador rejeitado tentou esquecer Lara, mas ela caiu muito em seu coração. Então, ele decidiu negociar, mas agora em seus próprios termos. "Preciso apenas de você", disse ele com franqueza. "2 filhos de estranhos que não posso puxar. Se você der um deles para o orfanato, nós nos casaremos. Juro que amarei a criança restante como se fosse minha." A proposta chocou Lara, que não conseguiu nem responder. Então, as meninas ficaram muito doentes, como se estivessem sentindo algo. Elas estavam com febre alta. Não havia nada para comprar tudo o que era necessário para o tratamento na farmácia. A jovem mãe corria entre elas com compressas de vinagre e outros remédios populares. As noites sem dormir, finalmente, a deixaram exausta. Lara, desamparada, de repente se deu conta de que, por causa de uma mãe tão negligente, 2 bebês poderiam morrer. É melhor criar um, enquanto o outro ficará sob os cuidados do Estado. Você pode se recuperar e depois tirar a menina do orfanato. Acalmou-se, tomando uma decisão difícil. Várias vezes Lara chegou às portas do orfanato e várias vezes voltou, sem fazer uma escolha dolorosa. Como escolher um dos bebês de sangue? Que critérios? Os 2 eram igualmente queridos. Então, ela se revirou até que suas forças finalmente a abandonaram e agora ela estava doente. Sua cabeça estava rachando de dor, sua febre havia aumentado e ela estava tossindo. A mulher exausta sentou-se perto das crianças. Por coincidência, a pequena Mary agarrou o dedo da mãe com sua palma de brinquedo e não o soltou por um longo tempo. Lara desistiu e tomou uma decisão. Foi assim que Rose foi parar no orfanato. Peter cumpriu sua promessa. Mas a felicidade da família não aconteceu. Lara não conseguia amá-lo. Ela criou diligentemente um lar aconchegante, cumpriu sem reclamar o dever conjugal, mas tudo isso apenas por gratidão. O marido sentia tudo isso. Às vezes, ela timidamente iniciava uma conversa sobre a garota abandonada, mas o homem não queria nem ouvir falar sobre isso. A constatação de que nunca receberia o amor da mulher desejada o deixava furioso. O álcool forte entorpecia os pensamentos amargos de Pasha, mas apenas temporariamente, de modo que ele tinha que beber cada vez mais em uma tentativa vã de afogá-los finalmente. Assim, eles viveram por vários anos, e em uma noite gelada, depois de tomar uma dose dupla, Peter simplesmente não voltou para casa, caiu e congelou. Depois de sofrer por um tempo, a viúva decidiu procurar sua segunda filha, mas já era tarde demais. Descobriu-se que ela havia sido adotada e não foi possível obter informações sobre a nova família. Apenas lhe disseram que a menina havia sido levada por um casal rico e muito decente. Seu coração
ficou em pedaços. Vendo Mary crescer, ela não conseguia parar de pensar em Rose, vivendo na esperança de vê-la. A mãe ficou em silêncio. Ela contou tudo em um só fôlego, tudo o que havia se acumulado ao longo dos anos, que a atormentava e atormentava, matando lentamente a alma e o corpo. As meninas, espantadas com a incrível confissão, sentaram-se ao lado da cama e tentaram entender o que tinham ouvido. Sinto muito. A mulher sussurrou novamente. Sua força a abandonou, junto com o peso de sua alma. Practical Rose foi a primeira a perceber. Será que ela tinha o direito de julgar essa mulher cheia de culpa? Afinal de contas, ela não a havia jogado no lixo ou batido em sua cabeça como seu ex-marido. Ela já havia se punido centenas de vezes ao longo dos anos. Mamãe, não estou ofendida! Obrigada por me dar a vida! As lágrimas escorreram com vigor renovado e rolaram por seu rosto enrugado. Mamãe, nós amamos você, disse Mary. As meninas a abraçaram e beijaram sua testa e bochechas. Pela primeira vez na memória recente, um sorriso de alegria tranquila iluminou seu rosto, molhado de lágrimas e beijos. As filhas ficaram um pouco mais com a mãe e a deixaram descansar de tão tumultuada emoção, prometendo voltar amanhã. Ao saírem do quarto, elas se abraçaram e sorriram imediatamente com esse impulso comum. Pela manhã, as irmãs receberam a notícia da morte da mãe. Mary descarregou uma enorme cesta de rosas vermelhas brilhantes do carro de Rose. A irmã se levantou para ajudar. A manhã hostil de novembro tinha nuvens baixas e um sopro frio e tempestuoso. Alguns minutos pelas trilhas estreitas e eles estavam no túmulo certo. Um monte de terra argilosa, uma grande cruz esculpida e algumas coroas de flores. Era tudo o que restava da mamãe. Hoje, com 9 dias de vida. Elas encontraram um lugar para flores frescas e se sentaram em um banco próximo. Rose pensou em como deve ter sido difícil carregar um pesado fardo de culpa durante toda a vida, amaldiçoar todos os dias uma única decisão, tomada há mais de 20 anos, em um estado de total desespero, e depois, com resignação silenciosa, aceitar o sofrimento físico de uma doença incurável como punição e morrer lentamente. Um verdadeiro inferno na terra. Esse é o fim, disse ela com tristeza. Mary soluçou alto e se lembrou de como sua mãe sempre foi carinhosa e afetuosa, sempre se interessou ativamente por seus assuntos, perdoou-a por tudo e nunca a repreendeu. Só agora, a garota percebeu que somente ela havia recebido todo o amor destinado às 2 filhas. Elas ficaram em silêncio mais um pouco. Cada uma pensava em si mesma. Ao saírem, elas tocaram a cruz. Nós a visitaremos com frequência, mamãe. Descanse. Uma rajada de vento veio e os botões de rosa escarlate balançaram tristemente em despedida. John estacionou o carro no estacionamento próximo ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde. No primeiro andar, na área de recepção, estavam esperando por ele. O motivo de uma convocação tão repentina à alta autoridade, e mesmo no final da semana de trabalho, era muito perturbador. Será que o último esquema de venda de drogas havia continuado e agora ele seria definitivamente demitido? Ou até pior? No entanto, o coronel da polícia, e agora apenas um amigo, Bob, insistiu que era muito cedo para entrar em pânico. Vá e ouça o que eles dizem, e então você se preocupará. O chefe, surpreendentemente, foi amigável e até saiu para apertar sua mão. John, haverá algumas mudanças de pessoal em suas instalações. Henry não está à altura de sua reputação e há um processo criminal contra ele. Há uma opinião para oferecer o cargo de médico-chefe a você, graças às características e recomendações de seus colegas. Esse acontecimento deixou o jovem cirurgião atônito e perplexo. Serei capaz de continuar operando? Ele fez a si mesmo
a pergunta principal. Fica a seu critério. Se você puder estabelecer o processo sem abrir mão de sua prática, por favor. Ele sorriu com aprovação. John mal conseguia se conter para não dirigir rápido demais. A empolgação com a perspectiva de colocar as coisas em ordem em sua clínica nativa forçava-o a apertar o pedal do acelerador. Ele queria ver seus entes queridos mais cedo para compartilhar sua alegria. Os prédios altos, cinzentos e monótonos, ficaram para trás, e o subúrbio mais próximo estava repleto de telhados coloridos de casas particulares. Eles passavam os fins de semana na casa de Rose. Da soleira da porta, Stacy gritava para o pai e se agarrava a ele como sempre. "O papai está aqui." Mary apareceu sorrindo e abraçou os dois. Na cozinha, Rose e Bob estavam colocando carne em espetos. "Olá, estávamos esperando por você!" gritou a anfitriã para o convidado. John entrou na cozinha com a filha no pescoço e, rindo, anunciou em voz alta: "Conheça o novo médico-chefe da clínica número 6 da cidade." Todos aplaudiram com alegria. O coronel riu alto e foi gentil. "Você sabia?" John exclamou, percebendo a reação dele. "É claro", confessou ele. "Trabalhamos com seu Henry ontem. Ele tem tantos esquemas que o departamento inteiro levará mais um ano para descobrir." "Muito bem. Chega de conversa. Está tudo pronto? Vamos para o gazebo? Já preparei o primeiro brinde." John observou a feliz agitação com prazer. Mary estava arrumando a mesa, lançando olhares afetuosos para o futuro marido. Stacy estava brincando pelo terreno. Bob e Rose estavam grelhando espetinhos juntos, brincando um com o outro. A fumaça do braseiro envolvia toda a empresa com o aroma empolgante das festividades que estavam por vir. A sensação era boa e tranquila. Acontece que, para ser feliz, bastava que todas as pessoas favoritas estivessem por perto. Esse era o seu segredo. Quando leu o nome do chefe de cirurgia no visor do telefone que tocava, John sorriu. Terminando a conversa e desligando o telefone, ele disse aos amigos: "Nada mudou. Chegou um paciente pesado. Tenho que ir operar." Já no carro, veio o pensamento: aqui está mais um toque para o quadro geral de felicidade. Um trabalho favorito.